Queridos, vamos fazer uma leitura. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, se não você abre, é do seu celular, fique à vontade, pode abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 17, nós vamos fazer a leitura aqui dos versos de número 24 a 30, certo? Atos 17, de versos de número 24 a 30, amém? Eu estava há pouco assistindo aqui na TV um filme que eu assisti no cinema sobre a vida de Paulo, né? E o título do filme é Paulo, Apóstolo de Cristo, né? Que vida extraordinária, né? Que coisa extraordinária. É um filme bem realista, sem muito floreio, falando da vida de um homem comum, de uma pessoa como eu e você, mas absolutamente rendida e consciente da sua realidade material e da sua realidade espiritual. Coisa linda, né? Então, vamos lá. O livro de Atos, inclusive, é um dos livros que mais fala da vida, dessa vida preciosa desse homem que representou, sem dúvida, um dos maiores missionários que a igreja já possuiu. Amém. Então, que continue assim, nos servindo de bom exemplo. Por isso que a paróquia São Paulo tem o nome desse irmão amado, que um dia lá na glória, como diz o nosso querido Dom Paulo, ele vai fazer questão de conhecer e abraçar muito, porque herdou dele o nome. Amém. E nós herdamos dele o nome da nossa comunidade. Amém. Olha, queridos, vamos lá. Então, Atos 17, 24 a 30, a palavra nos diz assim. Vamos lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém, amém e amém. Irmãos, para nós, veja bem, esse texto, ele trata de assuntos extraordinários. A gente pode explorar esse texto em visões, em múltiplas visões, certo? Fala da grandiosidade de Deus, que nós somos feitura de Deus, certo? Mas fala que Deus, tendo sido Ele o Criador dos céus e da terra, não sendo Ele necessitado de ser servido por mão de homens, aquele que de um só sangue fez todos os homens para habitar sobre a terra, e determinando antes, já antes ordenados, os limites da sua habitação, para quê? Com um propósito, para que o ser humano, para que o homem buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, certo? Esse é o desejo do Senhor, que nós o buscássemos. Porque ele diz aqui no verso 28, nele vivemos, movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração, certo? Então, irmãos, Deus não é para ser comparado a prata, a ouro. Ele não tem absolutamente essa necessidade de ser comparado a nada que a gente conheça como algo palpável, certo? A verdade é que Deus não tem limite.
olhe ao seu redor e você vai sentir a presença de Deus. Mas Deus não é a pedra. Você vai sentir a presença de Deus, mas Deus não é a água. Você vai sentir a presença de Deus, mas Deus não é o sol, certo? É por isso que o profeta diz assim: o vento de Deus sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, certo? Talvez tenha sido por isso também que Jesus curou a muitos, sem ter exatamente uma metodologia específica. Teve cego, teve gente que Jesus ressuscitou, ele não estava nem presente, como foi a filha daquele centurião romano. Teve cego que ele curou, impondo as mãos, teve cego que ele curou, cuspindo na mão, fazendo uma laminha, fazendo um cremezinho com um pouco do barro da terra, foi lá e impôs as mãos. É assim, queridos, sabe? Ou seja, o amor de Deus alcança a gente, irmãos, por várias maneiras. Ou seja, a graça e o amor de Deus não têm limites. E a gente hoje vai falar um pouquinho disso, dos limites. Todos nós sabemos que a pandemia, que os tempos de pandemia, e vamos lá, a gente também aqui não está pregando só para, não está falando só para tempos de pandemia. Em qualquer momento da vida da gente. Há momentos da vida da gente que todos nós somos submetidos, né, há muitos fatores que são considerados que são chamados de fatores estressantes. E cada um de nós tem muitos desses, bem provavelmente. Tem gente que se estressa porque tem que apressar isso ou aquilo, tem gente que se estressa porque programou de um jeito e foi de outro, certo? Tem gente que se estressa porque viu uma barata passando ali, uma formiguinha passando acolá. Tem gente que se estressa por várias maneiras, tá certo? Então, por que não dizer que nesse tempo, né, nesses últimos tempos, o mundo está procurando os caminhos talvez para se desestressar por um lado, mas por outro lado também por conta da nossa ansiedade, por conta dessa preocupação com os tempos que são futuros, que nós não podemos determinar. Nós não podemos determinar. Podemos semear para o futuro? Podemos. A humanidade está preparando uma vacina para daqui a alguns dias, se Deus quiser, a vacina chegar. Está preparando um remédio para que, se Deus quiser, daqui a uns dias chegue, é verdade, certo? Mas quando chegará, como será, a gente tem que esperar acontecer. Da mesma maneira como a gente tem que esperar aquela fruteira lá no quintal da sua casa, chegar o tempo dela dar fruta, a gente tem que esperar a manga chegar, tem que esperar o jambo chegar, a jaca, o saputi, a carambola, o cajá, o abacate, enfim, vamos embora, tem que esperar. Não adianta você ir lá, apertar e dar ameaçar a planta, vou pegar um pedaço de pau, vou ameaçar a planta, se você não botar um abacate amanhã para mim, olha, eu vou cortar você. Não adianta, vai chegar lá, não vai encontrar. As coisas não caminham desse jeito. O que nos faz depreender facilmente que, embora, né, a Bíblia seja um livro, né, que transcende todos os tempos, né, é verdade, ela é um livro que, na sua essência, ela fala sobre relacionamentos. O relacionamento de Deus com os homens, o relacionamento do ser humano com Deus, e por que não dizer dos relacionamentos das pessoas entre si, certo? De nós uns com os outros, certo? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Certo? Tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo, porque de nada adianta você ter um relacionamento com as pessoas se esse relacionamento não tiver encharcado de um relacionamento de você com Deus, porque relacionamento de Deus com você, fique tranquilo que ele tem. Pode até não ser um relacionamento de muita proximidade, porque você não tem buscado muito ao Senhor, mas uma coisa é certa, você pode se sentir longe dele, mas ele nunca esteve longe de você. Ainda que você não se dê conta, certo? Das múltiplas vezes, você não faz ideia, irmãos. A gente ouve histórias, por exemplo, que essa Covid chegou em lares em que as pessoas sequer saíram de casa. Mas como é que foi que chegou ali? A pessoa vai dizer assim, olha, só pode ter chegado por algum pacote plástico, por uma embalagem de um sanduíche que pediu em algum lugar. Só pode ter sido, a pessoa não teve contato com nada, está lá, só falta botar uma câmara na entrada de casa para dar um banho de álcool, um spray de álcool em tudo, gente estressada com tudo isso, ainda assim teve gente que ficou doente. Não estou falando aqui que ninguém morreu não, pode até ter sido, mas vamos lá. Aí a gente olha assim e diz assim, como é que não aconteceu lá em casa? Porque a gente também está tomando mil e um cuidados aqui na minha casa, com certeza você na sua também, né? Mas sabe por que não aconteceu, irmãos?
porque o amor de Deus, a graça de Deus, tem nos alcançado todos os dias e nos tem poupado disso. Qual é o propósito? Se você ainda não descobriu, eu quero lhe dizer que tem propósito nisso. Tem. Isso não te faz melhor do que ninguém. Não nos faz melhores do que as pessoas que Papai do Céu resolveu, no seu amor e na sua soberania, colher, como eu digo, as pessoas que Deus tirou do jardim da humanidade e levou para si. Não nos faz melhores do que ninguém. Apenas coloca sobre os nossos ombros uma realidade que, ainda que a gente não se dê conta, ela é real. Há um propósito de Deus em nos poupar de tantas coisas. Às vezes a gente vê, é muito comum a gente ver, olhar para Deus como esse Deus criador, né? Porque nós somos, como disse o texto, nós somos feitos por Ele, né? Deus é quem dá a todos a vida, está aqui no verso 25. Sabei que o Senhor é Deus, diz o salmista lá no Salmo 100, verso 3. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. É comum a gente olhar para Deus e ver Ele como um Deus soberano, certo? Esse Deus que controla todas as coisas, é esse Deus que nos poupa, que poupa a nossa família, poupa a nossa casa, poupa você no seu trabalho. E aí você diz assim, meu Deus do céu, gente que nem está lá na linha de frente e pegou, né, pegou catapora, não vou falar aqui da virose qualquer não, mas está lá na linha de frente. Tem gente que está lá o dia inteiro, trabalhando lá pegado com o negócio, com a situação lá, acolhendo as pessoas que chegam lá doentes, certo? E até agora nunca teve, fez 1000 testes, faz um teste toda semana e dá negativo. O que é isso, queridos? Nós não temos super-humanos atendendo nos hospitais, não, são gente iguais a nós. É por isso que eu louvo a Deus e sou eternamente grato. A humanidade devia ser assim, olha, irmãos, eu queria poder hoje lavar os pés de todos os médicos, enfermeiros, desde aquela galera que recebe o carro lá na frente, aqueles, né, o vigilante que está lá recebendo o seu carro, que está dando as boas-vindas. Eu queria poder entrar em cada hospital e lavar os pés do porteiro até o cara que está lá dentro da UTI, tomando conta. Que esse povo, meu Deus, que povo valente. E aí a gente olha para esse Deus como muita gente olha, como esse Deus redentor. E é esse Senhor que nos salva, é esse Senhor que nos cura, é esse Senhor que nos busca, que nos encontra, é aquele pastor que guarda as 99 ovelhas e vai atrás de você, certo? É Ele que encontra os perdidos, é Ele quem tira do cativeiro aquele que está preso, certo? É isso aí, irmãos. Agora, vamos lá, vamos ser sinceros. A gente tem descoberto desses dias em que a gente está sendo submetido, de certa maneira, aos nossos limites, a muitos dos nossos limites. Talvez você não tenha sido submetido a todos eles, mas todos nós, de certa maneira, estamos sendo submetidos aos nossos limites e estamos tendo que trabalhar, que aprender um pouco mais a lidar com eles. E vamos ser sinceros, irmãos, sem hipocrisia, não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não vem me dizer para mim que é mole. Mole coisa nenhuma, meu irmão. Mole nada. Fácil coisa nenhuma. Não é fácil, é verdade, certo? Por quê? Porque muitas vezes é difícil para a gente lidar com os nossos limites. Porque até a palavra está aí. São limites. E muitas vezes a gente não quer ter que chegar lá no limite para ver, ou de repente ser submetido a uma situação em que a gente tenha que passar do limite. E a gente talvez não tenha tido experiência nenhuma do que é passar daquele limite. Certo? Talvez nós tenhamos que lidar com tudo isso e nos sentirmos responsáveis, né? Não apenas por nós mesmos, mas pelas pessoas que nos cercam. Afinal de contas, nós somos seres sociais e estamos dentro dos nossos lares. Mesmo você morando só, você mora só aí no seu condomínio, mas tem os seus vizinhos. Quando você desce, você se relaciona com as pessoas. Quando você recebe algo lá na porta do seu condomínio, vai para sua casa, ou bate uma pessoa na sua porta para lhe entregar alguma coisa, você não está sozinho, está sozinho no mundo. Quando você pede para alguém levar a sua feira, esse alguém está lá, então você está se relacionando, ou seja, lidar com isso aí não é fácil.
Mas a palavra de Deus nos diz que para Deus nada é impossível. Ou seja, para Deus todas as coisas são possíveis, mas olha que coisa interessante. Deus escolheu trabalhar com os limites, até porque foi Ele quem criou. Dá para você entender isso? Vê que coisa extraordinária. Estava pensando nisso. Deus criou os limites, embora Ele possa suplantar todos eles, porque para Deus não há limites, mas Ele criou os limites aqui, ou seja, a praia só chega até o lugar onde ela tem que chegar. A terra só vai até o lugar que ela tem que ir. Não é? Então Deus criou o mundo com seus limites. E Ele escolheu respeitar os limites. E até respeitar os meus limites e os seus. Pode ser? Pois é. Já parou para pensar nisso? Deus respeita os limites de todas as coisas e os limites das pessoas também. Pelo simples fato de que foi Ele quem colocou lá. E como é que Deus faz isso? Vamos lá, eu quero de uma forma bem amorosa aqui trabalhar um pouquinho com vocês, para a gente entender um pouco mais. Quem sabe isso vai ajudar você aí onde você está, certo? A você entender que você não é super coisa nenhuma, você é uma pessoa cheia de limites, certo? E quando você se perceber chegando ao seu limite, entenda que Deus, embora seja o Deus que pode todas as coisas, Ele sabe dos seus limites. Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe até onde você deve ir, certo? Ele sabe. Agora a questão é, você tem que saber disso também, certo? E como é que Deus manifesta esse entendimento acerca dos nossos limites? Em primeiro lugar, Deus conta que a gente faça a vontade dEle. Por quê? Porque se foi Ele quem colocou o limite, Deus não vai colocar na sua vida nenhum propósito, nenhuma missão que Ele saiba que você não tem capacidade para cumprir. Entende? É isso aí. A grosso modo, é como se Deus não ia mandar você fazer uma competição de natação sabendo que você não sabe nadar. Ah, mas Deus, se quiser, pode fazer um milagre e aquele que nunca aprendeu a nadar, de repente bater o recorde mundial dos 100 metros. Pode, queridos, pode. Mas a probabilidade de que isso aconteça é muito pequena. Para que isso aconteça, realmente tem que ser um milagre. Pessoa que tem medo de água, certo? Não sabe nem boiar, quanto mais nadar, de repente vai fazer uma competição de natação. É um negócio... Mas como é que isso acontece? Debaixo da graça de Deus, somente. Há tarefas, irmãos, alô, há tarefas que nós temos que fazer. Há coisas que você é quem tem que fazer, viu, querido, querida? Alô, Deus não vai fazer por você absolutamente nada que Ele já lhe capacitou para você fazer. Por quê? Porque dos seus limites Deus conhece. Então tem coisas que você tem que fazer e pronto. Ah, mas Deus pode fazer? Pode, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele escolheu contar com você. Ele colocou todas as ferramentas nas suas mãos, te ensinou a manusear, te colocou na situação. Querido, querida, a palavra é essa. Faça, simples assim. A pergunta está aí, você tem buscado realizar aquilo que Deus tem pedido a você para fazer? E olha, vale o que diz aquele sambinha, Deus dá o frio conforme cobertor. Pois é, Ele não vai exigir de você mais do que aquilo que Ele sabe que você pode dar. E se Ele te exigir um pouco mais do que isso, fique tranquilo, fique tranquila, porque Ele vai capacitar você. Sobretudo para que quando chegar lá na frente, você possa olhar para trás e dizer assim, olha, puxa vida, olhando para tudo isso e entendendo os meus limites, eu posso dizer claramente que somente a mão de Deus me fez chegar até aqui. Quando Deus requer algo de mim e de você, certo? Significa que Ele tem muito mais para dar a gente, certo? Por quê? Porque é Ele quem dá, é Ele quem pede, Ele sabe o que você pode fazer. O mundo já está por demais cheio de gente negligente. E olha o que a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 18, verso 9. Aquele que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Já pensou nisso? Meu irmão, minha irmã, não assuma nada diante do Senhor não, para que você não chegar lá na frente e você não realize.
Eu já vi isso muitas vezes. Já vi pessoas dizerem assim: pastor, Deus me mandou fazer isso aqui. Eu digo: meu irmão, foi Deus que falou ao seu coração? Foi. Mais adiante a coisa começa capengando, e lá na frente: pastor, não vou fazer mais não. Eu digo: oxe, que é isso? Deus vai deixar? Porque a gente diz que Deus não deixa nada pela metade. Ele chamou você para realizar aquilo ali, agora você vai largar para lá? Foi Deus mesmo que lhe chamou? Foi. Então, se foi, a missão é sua. Vá lá e faça. Você pode fazer. Não seja negligente. O que Deus quer é que a gente realize, só isso. Deus não quer que ninguém se perca, irmãos. E não há nenhum prazer no coração do Senhor, certo? Em ver a gente deixar de realizar um trabalho que Ele requer de nós. A Bíblia fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 9, diz assim, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ou seja, porque Deus é longânimo, ou seja, Deus é paciente com a gente. Meu irmão, minha irmã, Deus chamou você para fazer um algo, e às vezes esse fazer um algo, sabe o que é? É pedir o perdão que você está aí amarrando para não falar. É aquela ligação que você não fez ainda. É o perdão para o seu marido que você tem que pedir. É o perdão para a sua esposa que você tem que pedir pelo que você fez, pelo que você disse. É o perdão para os seus filhos que você tem que pedir. É o perdão para os seus pais que você tem que pedir. Eu não vou usar aquela expressão assim, é facinho assim. Não, talvez você é quem saiba como é difícil você articular as palavras, mas olha, vamos lá, se arrisque, vá lá e peça perdão, se arrisque, vá lá e perdoe, se arrisque, vá lá e faça, descansa, sabe por quê? Porque Deus é teu parceiro nesse processo. Então, querido, querida, descansa, amém? Porque o que Deus quer, antes que alguém se perca, Ele quer que a gente se arrependa, amém? Quer o Senhor que a gente mude para o nosso bem, e a nossa mudança ela seja gerada para a glória dEle. Lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 23, a Bíblia diz assim: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ora, esse é o desejo do Senhor. Deus quer ver sua vida transformada, renovada, melhorada, turbinada, certo? Por muitos e preciosos caminhos. Você tem seus limites, está difícil de encontrar as palavras? Deixa eu te dar um caminho. Senhor, eu não sei o que dizer. Mas faz que nem Moisés. Senhor, eu sou gago, vou gaguejar. Aí não temas. Chega lá, meu filho, abre a boca, porque o Espírito do Senhor vai dizer a você o que você tem que falar. Pronto. Não sabe o que é que vai falar, está com vergonha de dizer. Tem um mundo de famílias por aí que não conseguem se reconstruir porque os pais são orgulhosos demais, porque os filhos são orgulhosos demais e não tem coragem de conversar, de sentar e expor a ferida, porque, como diz meu querido Dom Alexandre Ximenes, a ferida, para ser curada, ela tem que ser exposta. Pois é, isso aí. Não adianta esconder a feridinha, não. Não adianta botar um negócio de fase de conta, porque quando você tirar aquilo ali por baixo, a ferida, se brincar, está maior. Precisa tratar, amém? Quando a gente diz não a Deus, Deus até aceita. Mas a gente tem que estar preparado para absorver ou para aceitar as consequências do nosso não. Deus deu a gente uma missão, Deus nos chamou para um algo da parte dele e a gente disse que não quer, não vou não. Deus chama você a ser fiel a Ele, você diz que não. Deus chama você para fazer uma obra preciosa para Ele, você diz que não vai, porque você está cheio de dificuldade. Tem gente que bota meio mundo de dificuldade. Eu brinco lá na minha igreja dizendo assim, tem gente que diz que só vai para missões se tiver carro novo, com ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, certo? E passagem de avião. Se não tiver, não vai não, irmãos. E eu lembro agora do filme que eu assisti agora há pouco, Paulo dizendo no filme, né? Eu sei que é uma ficção, mas ele dizia a Lucas, o médico, dizendo: eu estou me lembrando das noites que a gente passava e você cantava tão mal, você cantava mal. Pior do que isso, somente o ronco de Pedro. Pois é, aí ele disse assim: estou com saudade daqueles dias, da gente caminhando,
noite após noite, com os ossos do corpo todos doendo, mas eu estou com saudade daqueles dias. Meu irmão, minha irmã, certo? Deus respeita os nossos limites. Eu quero, em segundo lugar, e aqui começar de certa maneira a encerrar essa reflexão com você, dizer a você o seguinte: Deus não quer que você coma a comida dos porcos, como fez o filho, aquele filho pródigo, viu? Deus é o verdadeiro doador da vida, Ele oferece a cada um de nós as consequências das nossas escolhas. O filho pródigo, ele foi franco com o pai, é verdade, ele foi verdadeiro com o pai. Ele tinha lá suas questões, mas ele foi verdadeiro. Olha, pai, eu não quero fazer conforme a tradição, não quero fazer, eu quero fazer, não é do seu jeito, eu quero fazer do meu jeito. Está lá em Lucas capítulo 15, vai lá no verso 17 e você vai ver. Começa ali. Meu irmão, Deus não quer ver você como aquele menino lá na frente comendo a comida que os porcos comiam, para você se dar conta que sem Deus você não é nada. Sem Deus você não é nada. Sem a graça de Deus você não vai a lugar nenhum. Sem a graça de Deus, tudo que você tem não vale nada. Você é o mais pobre dos pobres. A tua pobreza você não faz ideia. Mas com a graça de Deus, irmãos, uma masmorra vira um trono. Com a graça de Deus, o pouco que você tem vai te tornar a pessoa mais rica do mundo, como aquela viúva pobre. Entendeu? Deus não quer ver você sofrendo as dificuldades que o mundo impõe, só para você se dar conta que somente na vontade de Deus você vai prosperar. Tem um mundo de empresário aí que fechou as portas. Escuta aqui. Deus botou você aí desse lado aí para você ouvir essa. Fechou o teu negócio? Tá achando que não vai abrir mais? Te ajoelha hoje aí. Te ajoelha hoje aí. Você e papai. Você e painho. E diz assim: Senhor, eu fechei meu negócio, eu não sei nem para que lado eu vou. Eu não sei de onde eu vou tirar para começar de novo. Mas se tu me deres uma oportunidade para que eu possa me soerguer das cinzas, o meu negócio será para a glória do teu nome. Sabe o que significa isso? É você fazer o que é certo. É você andar fiel. Certo? Seja fiel a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Amém? Sacou? Você não sabe onde os limites estão? Descansa. Bota os teus limites nas mãos do Senhor. Deus entende a gente até quando a gente está com raiva. Quando a gente fica indignado, com raiva. Senhor, eu não estou suportando isso. Tem um mundo de gente politizando tudo isso. Um monte de gente procurando uma maneira de justificar do seu jeito. Eu entendo. A humanidade está doente. Um procurando culpar o outro. Às vezes nem entende que tudo isso há um grande propósito divino em tudo isso. Um mundo de gente por aí se sente abandonada por Deus. Talvez seja o seu caso hoje. E por conta disso a pessoa se fecha emocionalmente, porque não se sente seguro. E não se sente seguro para dizer o quanto está se sentindo abandonada por Ele. Olha, querido, minha irmã, diz a Deus o que você sente. Abre a boca e fala. Está chateado? Senhor, eu estou chateado. Estou magoado, não estou entendendo nada. O que Deus quer ouvir é a sinceridade do teu coração. Agora é você e Deus, querido. Não bota na internet, não. É você e Ele. Amém? Descansa. Mas vai, diz, conversa. Jó queria expressar a Deus a raiva e a decepção que ele estava sentindo. Ele diz lá em Jó 13:3. Mas eu vou falar com o Todo-Poderoso e quero me defender perante Deus. Vê, Deus estava naquele momento dizendo assim: olha, eu quero me defender diante de Deus. Ele queria falar.
Jó sabia que se ele tivesse seguro no relacionamento dele com Deus, ele poderia dizer a Deus tudo aquilo que ele sentia. Então, meu irmão, abra sua boca, rasgue o seu coração e diga. Chore, esperneia, você e Deus. Deus entende tua ira. Deus entende a sua indignação. Entende? O profeta Abacuque chegou, olha, o profeta Abacuque, homem usado por Deus. Ele disse lá em Abacuque 1, versos 2 a 4, diz assim, até quando, Senhor, eu vou clamar? Vê? Senhor, até quando eu vou dizer? E tu não vai escutar. Eu vou gritar, Deus, violência, e tu não salvarás. Senhor, por que razão tu estás me mostrando a iniquidade, me fazes ver a opressão, a destruição, a violência, estão tudo isso diante dos meus olhos, e não, sabe, havendo também quem viva brigando, gente que adora brigar, cheio de contenda, litígio. Por essa causa, Senhor, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Abacuque estava cansado, irmãos, e abriu a boca e disse, é isso aí. Sinceridade. O livro dos Salmos está cheio de situações assim. O salmista no Salmo 3, verso 7 diz assim, Senhor, me salva. Salmo 7 diz assim, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para um juízo que ordenaste. Será que Deus se esquece de quem ama, irmãos? Será que Deus se esquece dos seus juízos? Será que Deus se esquece dos humildes? De jeito nenhum. Nunca se esquece de quem ama. Deus é justo, sempre. E nunca se esquece dos humildes. Deus conhece as nossas limitações, todas elas. Deus quer ouvir tudo, tudo, absolutamente tudo. Não importa quanto ruim isso possa parecer, certo? Mas uma coisa é certa. Muitas vezes a gente diz não a Deus porque a gente é rebelde. Olhamos mais para os problemas do que para a solução. Olhamos mais para os problemas do que para Deus, que é muito maior do que os problemas que a gente enfrenta. Muitas vezes a gente diz não a Deus porque a gente ama mais as coisas do que ao Senhor. E a gente se esquece que Deus está sempre com a gente. Mas se a gente assumir que estamos vivendo dentro dos nossos limites e entendermos os nossos limites, Deus pode mudar a gente no seu amor e nos preparar para irmos além. Ele pode, mas você só vai descobrir isso se você chegar perto. Amém? É isso que eu queria dizer a você hoje. Você é uma pessoa como outra qualquer, mas você é muito amada por Deus. Não importa o que esteja passando aí no seu coração, Deus ama você. Ama muito. E Ele não te perde de vista. Nunca. Então abra a boca e diga, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou no meu limite, eu já estou estourando, o pavio já foi embora. Está tudo arrebentado, estou todo quebrado, estou todo moído. Senhor, eu preciso de Ti. Pronto. É isso aí. Se é isso que você quer dizer, diga. Senhor, eu não sei para onde eu vou. Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu preciso disso, daquilo. Senhor, eu não sei por onde começar. Me dá um começo, vamos lá. Fique certo que Deus não vai deixar você sozinho nas suas orações. Amém? Porque Ele continua abrindo os olhos aos cegos, Ele continua soltando a língua dos mudos, certo? Levantando os abatidos, porque Deus ama a justiça. E todos aqueles que são justificados por Ele, e ama o pecador. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós somos limitados. Ah, se a gente pudesse ir mais longe por nossas próprias forças, Senhor, estaríamos o tempo todo nos achando melhores do que tanta coisa. Talvez nesse tempo de pandemia a gente esteja se dando conta, e esse é um tempo bom, a gente esteja se dando conta que coisas não fazem a menor diferença. Que o que a gente tem no banco, ou que deixa de ter, no final das contas, tudo não significa grande coisa.
Louvado seja o teu nome, porque o alimento está chegando, porque a tua providência está chegando. Pedimos a tua bênção para que tu abra os nossos olhos, para a gente entender que os nossos limites são teus. E que tu nos permita, Senhor, pela tua graça e teu amor, enfrentarmos as nossas limitações com humildade, não com arrogância. Porque o que enfrenta os seus limites com arrogância acha que pode ir por obra da força do próprio braço, e esse não vai chegar em lugar nenhum. Pai, em nome de Jesus, cuida da gente. Os dias que vêm adiante a gente nem sabe como serão, mas nós temos a esperança, a certeza de que esses dias serão muito melhores. Faz essa vacina ou essas vacinas chegarem rapidamente, para que a humanidade se dê conta de que esse abraço é mais precioso do que dinheiro. Queremos te agradecer por todas as coisas, te louvar pelos amigos que tu levasse para juntinho de ti. Aqui a gente está morrendo de saudade, mas nós entendemos, Senhor, que na tua soberania tu escolhesses assim, e ficamos nós aqui tronchinhos de saudade, mas gratos pelo privilégio de termos caminhado junto com tanta gente boa. E essa certeza de que nesses dias abriremos as portas das nossas casas, e os nossos amigos que estão por aqui estarão aí livres para nos abraçar e para continuar caminhando conosco. Cuida de nós, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida do nosso país, cuida desse mundo. Todo ele foi criado por ti, diz aí no texto que a gente leu. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo isso. Olha para os nossos limites com o teu olhar de misericórdia e nos ajuda a encararmos cada um deles com humildade, com a humildade de Jesus de Nazaré. Nós te agradecemos por isso, em nome dele, por causa dele e para a glória dele. Amém e amém.